Oi, voltei. Tudo bem? Bom, eu terminei falando sobre o intestino delgado na última aula, né? O intestino delgado, então, ele ainda vai ter a primeira porção dele, que é chamada de duodeno. Eu acho que eu não falei isso pra vocês na última aula, né? Essa primeira porção, onde a gente ainda tem a liberação do suco entérico, que é o suco intestinal, do suco pancreático e da bile, né? Chamado de duodeno. Certo? Essa primeira porção é super importante, então, porque ainda atua no processo digestivo, tá? E pra gente entender um pouquinho, então, como que acontece essa questão da digestão dessa quebra, eu fiz aqui um esqueminha, ó. Vamos supor que uma cadeia proteica, ou seja, uma molécula grande de proteína, ela é formada aqui, ó, por vários triângulozinhos juntos, né? Quando ela passa pelo processo de digestão, ou seja, de quebra, principalmente aí com o suco gástrico, que vai ser composto principalmente pela pepsina, que é a enzima que quebra a proteína, é como se no final a gente tivesse aqui, ó, vários triângulos separados. Essa molécula grandona não é capaz de entrar para dentro da nossa célula, mas cada um desses triângulos pequenininhos, né, únicos, eles vão ser capazes de passar para dentro da nossa célula. A mesma coisa com o amido, né? Se a gente tivesse uma cadeia grande aqui, ó, cada uma dessas bolinhas ligadas, formando tudo isso aqui, uma única molécula, ela é muito grande, não consegue passar para dentro da nossa célula. No entanto, quando ela passa pelo processo de digestão, de quebra, né, a gente vai ter aí principalmente a ação da amilase, por exemplo, dentro da nossa boca, né, e dos sucos gástricos dentro do nosso estômago também. Cada uma dessas bolinhas, né, que eram várias glicoses, no caso, que estavam ligadas formando um único amido, elas vão se separar. E agora, uma única bolinha, né, única, vai ser capaz de passar para dentro da nossa célula. A quebra, a digestão, é isso que vai fazer com todos os nutrientes que a gente vai ingerir. Então, o intestino delgado, ele vai ter ainda nessa primeira porção, lá no duodeno, essa função de quebra, tá? No entanto, como ele tem aí cerca de 6 a 8 metros de comprimento, a gente vai ter todo ele, lembra por que ele é compridão? Para conseguir aumentar a área de absorção. Tem as microvilosidades lá que vão aumentar ainda mais a área de absorção desses nutrientes, né? Ele vai então permitir com que nele aconteça a maior parte dessa absorção dos nutrientes. Acontece que mesmo ele sendo comprido, mesmo ele tendo as microvilosidades, né, ainda acaba sobrando coisa que não foi absorvida, coisa que precisa ser jogada fora, que não tem mais utilidade para o nosso organismo e que acaba se encaminhando então para o que nós chamamos de intestino grosso. O intestino grosso, ele recebe esse nome porque ele é mais grosso, o outro é, né, delgado, porque é mais fino, ele é mais grosso e mais curto, tem aí 1,2 metros até 2 metros de comprimento, mais ou menos, dentro da nossa cavidade abdominal. Ele é aquele parte do intestino que vai estar por fora nos desenhos, né, mais grossinho mesmo. Nessa parte do intestino grosso é onde o bolo fecal vai começar a ser formado, ou seja, aquilo que vai ser eliminado. Ainda acontece um pouco de absorção de nutrientes nessa região, mas acontece principalmente a absorção de água, tá? É a água que vai principalmente ser absorvida no intestino grosso. Então, a água ela é absorvida desde a nossa boca, mas ela vai ser principalmente absorvida lá no nosso intestino grosso, tá? É no intestino grosso que, então, grande parte das nossas fezes, né, do nosso cocô, vai ser formado para ser eliminado, tá? Lembra que eu falei para vocês que a celulose, ela era um carboidrato do tipo polissacarídeo, complexo, grandão, que não era absorvido pelo nosso organismo, mas funcionava como uma vassourinha do nosso intestino? É principalmente aí no intestino grosso que a celulose vai ter um importante papel dessa vassourinha, de ajudar a tirar tudo aquilo que tá sobrando. Por quê? O nosso intestino grosso, ele também tem microvilosidades, aquelas voltinhas, né, que vai passando o alimento para aumentar também a área de absorção de água, principalmente dessa região, e do restante de nutrientes que possa ser absorvido. E por conta disso, acaba sobrando muita sujeira entre essas vilosidades. E a celulose vai ter esse importante papel aí, né, dessa vassourinha de ir eliminando. Só que somente a celulose, ela não consegue agir, ela precisa de água. Por isso é tão importante beber água e comer bastante fibra, que vai ser a celulose no caso, né? E fibra, celulose, a gente encontra em todos os vegetais, certo? Principalmente os integrais, pão integral, aveia, arroz integral.
mas vegetais de maneira geral, alface, rúcula, brócolis, couve-flor, riquíssimos todos em celulose, ou seja, em fibras, que vão auxiliar nesse processo de varredura mesmo do resto, do que sobra entre essas microvilosidades, tá? Por isso tão importante a gente consumir muitos alimentos com fibra, mas também beber bastante água, senão essas fibras não vão ter como se encaminhar e ir varrendo as vilosidades do nosso intestino, tá? Fato curioso, né, se você por acaso já teve uma infecção alimentar por bactérias que tenha causado, ou mesmo uma virose alimentar, né, no seu sistema gastrointestinal, você já deve ter tido diarreia, por exemplo, né? E a diarreia, ela faz com que as fezes tenham muita água. Isso porque, como acontece, né, ou uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que vai acabar se alojando na região do intestino grosso, isso acaba impedindo com que a água seja absorvida nessa região do seu intestino e ela acaba saindo. É por isso que quando a gente fica nesse estado, quando tem esse tipo de doença, os médicos mandam a gente se hidratar muito, porque a gente está perdendo basicamente toda a água que a gente bebe ou consome, né? Então, lógico, tem que procurar um médico nessas situações, né? Se você tem alguma virose ou uma infecção alimentar, intoxicação alimentar, mas o mais importante mesmo é se manter sempre hidratado, porque você vai estar perdendo muita água nesse momento, tá? É comum disso acabar acontecendo. Outro problema grave também é a prisão de ventre, né? Ou, na verdade, pessoas que têm dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro. Isso porque, normalmente, consumo baixo de fibras, consumo de pouca água, isso ajuda, facilita, né, na formação do bolo fecal e na eliminação desse bolo fecal também. É super importante, né? A gente é aquilo que a gente come, fato. Uma boa alimentação garante uma boa digestão, uma boa nutrição para suas células e um bom funcionamento do seu organismo. O mais importante é que nesse processo digestório todo, né, do nosso sistema digestório, por que a gente se alimenta? Porque é gostoso? Claro, é gostoso, mas porque a gente precisa nutrir as nossas células. A gente tem que nutrir elas. Comendo bem não significa que você não possa, de vez em quando, lógico, comer um chocolate, uma pizza, um lanche, mas isso não pode ser regra na sua alimentação, tá? Comer bem vai garantir com que suas células trabalhem bem e que a saúde do seu corpo trabalhe bem. Nesse momento onde a gente fala tanto de saúde e aumento de imunidade, né? As nossas células, elas vão estar mais nutridas se a gente, né, der bons nutrientes para ela. Sejamos conscientes, que a gente saiba que comer porcaria é gostoso, mas que isso tem que ser a exceção. Uma vez na semana, duas, não todos os dias. Fazer das suas refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, de maneira saudável, com vegetais, legumes, cereais, né, que vão te garantir aí uma boa nutrição para suas células. Tá bem, pessoal? Um beijo, até a próxima aula.